Com retornos importantes, principalmente no ataque, o Goiás terá praticamente quase que seu time ideal para enfrentar o Ceará no Castelão. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes, as prováveis escalações, tanto do mandante quanto também do maior do Centro-Oeste, qual é essa característica de jogo do Ceará, né, e como o técnico Jair Ventura também pode explorar esses pontos defensivos, além, claro, né, da tabela de classificação, a importância desse resultado para o Goiás se manter tranquilo, né, nesses últimos 9 jogos que teremos ainda pela frente, considerando o jogo de hoje. Será o principal assunto que quero conversar com vocês em nosso vídeo da quarta-feira. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que já está bem próximo. Inclusive o nosso canal reserva, que é o Cortes do Goiás News, vou estar deixando o link dele aqui embaixo na descrição. Vai lá dar moral, ajudar a gente a chegar nessa vez lá a 600 inscritos, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, inicialmente com o A Sorte GoBet, para você fazer as suas apostas esportivas nos jogos desta 30ª rodada, né, melhor dizendo, da Série A do Campeonato Brasileiro. Goiás e Ceará, uma vitória do Goiás lá na Sorte GoBet está pagando 4,46 a cada real apostado e um empate 2,74, né? Ótimas cotações para esse duelo, assim também em outras partidas como, por exemplo, Flamengo Internacional, um empate nesse jogo pagando R$ 3,42 e Santos e Atlético Mineiro, uma vitória do Santos em casa pagando R$ 2,80. Teremos aí Atlético Goianiense e Fluminense, Red Bull Bragantino e Cuiabá, além de Atlético Paranaense e Fortaleza e outras partidas interessantes também na Série B, como por exemplo Cruzeiro e Ituano. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet, já vai lá, faz a sua aposta bem rápido, só chamar no WhatsApp e já sair com o seu bilhete, combinado? Assim também como do Mr. Sacado, nosso apoiador, para você pedir aquele hambúrguer delicioso, né, para sua casa em dias de jogo do Goiás, nada melhor, né? Inclusive o Mr. Sacada, que está bem localizado lá no Alto da Glória, em Goiânia, né? Próximo ali ao Shopping Flamboyant, e você pode fazer o seu pedido aí, você que mora em Goiânia, Aparecida, Senador Canedo ali, aquela região metropolitana, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço do Mr. Sacada, um excelente atendimento e uma ótima qualidade também. Vou estar deixando o link deles aqui embaixo na descrição, tanto do delivery, né, para você fazer o seu pedido, quanto também do Instagram, nossos dois apoiadores do vídeo. Apesar das duas últimas derrotas, né, dentro de casa, nas duas últimas rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre uma notícia boa para esse pré-jogo, né, diante do Ceará lá no Castelão, partida que acontece na 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com transmissão do Premier, narração aí do Eduardo Moreno e também o comentário, né, do Pedro Moreno. Boa transmissão lá para eles no Premier. Inclusive o Goiás, que pelo menos terá praticamente o seu time completo em relação ao que foi nesses últimos jogos, né? Sempre convivendo com bastante lesões. Dessa vez apenas o zagueiro Caetano vai ser o desfalque, obviamente perde um pouco na qualidade de saída de bola, mas na minha visão o Lucas Alder também vem fazendo boas atuações, então o Goiás sentirá menos falta, né, do que foi, por exemplo, as escalações diante o Botafogo, principalmente, né, um time totalmente modificado, quanto também diante o Fortaleza lá na última rodada. O Vinícius, a tendência é que volte, né, ao time titular, na vaga principalmente do Matheus Salles, que fez 2 partidas horrorosas, né, com a camisa do Goiás. A tendência é que fique apenas o Auremir como primeiro volante, o Dieguinho auxiliando mais ali o lado direito do campo, né, e lá na frente ficando com o Vinícius na direita, da Belmonte na esquerda e o Pedro Raul centralizado. É uma boa escalação do Goiás, que felizmente não terá muitos jogadores pendurados, né, inclusive 2 voltam de suspensão, tanto o lateral esquerdo, o Danilo Barcelos, quanto também o Felipe Bastos. A tendência é que os dois fiquem no banco de reservas. O volante Auremir está pendurado, né, assim também como o Matheus Salles e o Apodi, os dois últimos, né, a tendência é que fiquem no banco de reservas. Então o Caetano, na minha opinião, ele deverá voltar apenas no duelo contra o Corinthians, tá? Na outra rodada ainda a gente terá aí o Internacional no domingo, né, às 11 horas da manhã, e depois esse jogo contra o Corinthians no outro final de semana. A tendência é que o Caetano aí sim fique à disposição, mas ele nem vai poder jogar, né, porque ele pertence ao Corinthians, né, então a tendência é que fique mais um jogo ainda, né, mas enfim, Lucas Alter vem fazendo boas atuações com o Goiás ao lado do Reinaldo. Então, provável escalação aí com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros, o Lucas Alter na direita, o Reinaldo na esquerda e o lateral esquerdo, o Sábio. Meio de campo com o Auremir, Dieguinho, um pouquinho mais avançado, o Marquinhos Gabriel, lá na frente o Vinícius, da Belmonte e centralizado o Pedro Raul. Acho uma boa escalação. O Ceará também é um time que gosta de jogar nos contra-ataques, apesar de ter uma característica diferente em relação ao do Jair Ventura. O Goiás procura mais essa bola longa do Pedro Raul, apesar do Ceará também ter o Jô, né, que é um cara que deu esse escape para a bola aérea também no Ceará. Eles têm uma qualidade um pouco maior para sair jogando, então acho que o Goiás vai esperar mesmo o time do Ceará chegar, e aí sim, né, aproveitando principalmente as laterais do Vozão, a tendência é que o Goiás crie algumas chances também com seus dois pontas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa escalação do maior do Centro-Oeste, né? Se você faria alguma mudança, é melhor começar com 2 volantes ou deixar lá na frente mesmo esses 2 jogadores abertos. Eu, antes, né, do Goiás pegar um
um pouco, não quer dizer que o Goiás seja um grande time, mas antes parece que faltava bem mais entrosamento. Hoje, com o time conhecendo mais os próprios companheiros, né, eu vejo que o Goiás é muito mais competitivo, muito melhor dentro de campo, jogando apenas com o Auremir e o Dieguinho no lado direito. Mas o Marquinhos Gabriel também precisa voltar para marcar, né? Porque o Vinícius não marca nadinho e lá na frente também não cria tanta coisa assim. O Vinícius é complicado, né? Mas também não tem ninguém para colocar no seu lugar. Então o Goiás precisa ter ali um companheirismo ainda maior nos seus atacantes, né? Tanto o Vinícius, o próprio Dadá e o Marquinhos Gabriel arrojando ali mais o meio de campo, já que o Ceará tem ótimas peças nessa região do campo. Quero saber sua opinião sobre essa provável escalação do Jair Ventura, graças a Deus, né? Sem tantos problemas. Se o Goiás vem de 2 derrotas consecutivas, o Ceará vem de 3, né? Então o momento do Vozão ainda pior dentro desse Campeonato Brasileiro, ocupando apenas a 16ª colocação com 31 pontos. Para essa partida, o técnico o Lúcio Gonzalez, né, aquele mesmo jogador ex-River Plate, Atlético Paranaense aqui no Brasil, não poderá contar com o volante Richard. Uma boa para o Goiás, já que o Richard é muito bom nessa saída de bola, principalmente ali girando, né, de costas da marcação, distribuindo bem o jogo. A tendência é que o Richardson, né, que volta também de suspensão, substitua ele no meio de campo. Provável escalação do Ceará no geral, com o João Ricardo no gol, lateral direita com o Nino Paraíba, os dois zagueiros Gabriel Lacerda, muito bom, e também o Luiz Otávio, na lateral esquerda com o Vitor Luiz. Meio de campo com o Fernando Sobral, o Richardson e um pouquinho mais avançado o Vina, na ponta esquerda o Mendonça, né, colombiano, na direita o Lima, lá centralizado o jogo. Inclusive o Ceará que tem vários problemas, né, já vem convivendo com vários desfalques nessa temporada, e nesse jogo de hoje só quem está de fora, né? O zagueirão Messias, também o volante Rodrigo Lindoso, o Matheus Peixoto, também atacante muito bom e Juventude, além do Richard, né, que está suspenso. Então o Ceará convivendo com muitas lesões dentro do seu elenco, o que dificultou bastante esse trabalho, que na minha opinião o Ceará tem melhores elencos do que na teoria, do que vários clubes aqui do futebol brasileiro. Acho que poderia brigar tranquilamente por vaga ali até mesmo dentro do G6, né? Mas a temporada não andou para o Ceará e vive esse momento muito delicado também dentro da competição, tentando agora essa sua permanência na Série A. Tanto é que até mesmo no vídeo do jogo contra o Ceará, no primeiro turno, né, na Serrinha eu falei isso, que um empate era extremamente normal. Até aquele jogo o Goiás não jogou absolutamente nada, conseguiu um pênalti ali nos minutos finais, mas que o Ceará, na minha visão, naquela ocasião, iria, né, brigar por algo a mais dentro desse Campeonato Brasileiro, algo que acabou não acontecendo até aqui, né? 16ª colocação, 31 pontos, então essa provável escalação do Ceará, um time, como eu falei para vocês, pode não dar show de bola, mas busca principalmente o jogo, essa referência lá na frente, e o Steve Mendonça, né, muito rápido pelo lado do campo. O Goiás não pode, tem que ter muito cuidado nesses contra-ataques, principalmente ele com o Maguinho e o Dieguinho auxiliando esses dois combates, né? E do outro lado também o Vina, que inclusive fez um golaço, vinha sendo reserva nesses últimos jogos do Ceará, acabou marcando um golaço diante do América Mineiro na última rodada, né, uma derrota por 2-1 no próprio Castelão. Então pelo menos ali uma boa notícia para o Goiás, né, que poderá contar com o desespero do rival, né, uma derrota dentro de casa. Inclusive o próprio Ceará que pediu até mesmo para a Confederação Brasileira, né, a CBF, para alteração desse jogo para o estádio Presidente Vargas, menor, né, aquele clima mais de pressão, acabou que foi negado, e inclusive o André Pita, né, o presidente da Federação Goiana de Futebol, ajudou meio que barrar essa mudança, né, de estádio de última hora. Acho que é um fator benéfico para o Goiás, não porque assim, se você jogar com o Castelão também com 60 mil pessoas, é muito complicado, mas a tendência é que seja um público um pouco menor hoje, por ser um jogo quarta-feira, o Ceará também decepcionando bastante a sua torcida. A tendência é que temos em uma média de 15 até uns 25 mil, não desconfio nada, né, porque os torcedores lá do Ceará também, os caras são muito animados. Então essa provável escalação, duas equipes pressionadas, obviamente o Ceará bem mais do que o Goiás, pela sua folha salarial, né? O Ceará tem uma folha próxima, inclusive, do próprio Atlético Paranaense, que é o finalista da Libertadores, né? Então vem devendo bastante nessa Série A do futebol nacional. O Goiás ainda está numa situação tranquila. Se a gente for olhar no geral, dentro da tabela de classificação, essa 30ª rodada tende a ser bem ruim para os times dentro da zona. Isso porque o primeiro, né, hoje, que é o Cuiabá, está na 17ª colocação, 30 pontos. Eles visitam o Bragantino, que também não está ganhando de ninguém. Acho que esse jogo vai ficar um empate. O Ceará, que é o primeiro fora, tem 31. O Coritiba, que também tem 31, está na 15ª colocação. Tem parada duríssima, né, contra o Palmeiras amanhã às 7 horas lá no Allianz Parque. Então a tendência é que o Coritiba fique aí com esses 31 pontos. O Avaí tem 28, recebe o Botafogo. Acho que o Avaí ganha esse jogo, né, deverá chegar aí mais ou menos a 31. O Atlético Goianiense também tem 25, né, um pouquinho mais lá embaixo, recebe o Fluminense
nessa 30ª rodada. Então, na pior das hipóteses, o que está aparentando é que essa rodada irá terminar com o primeiro time dentro da zona por volta ali de 31 pontos, né? Então o Goiás, que tem 37, ainda no pior dos cenários ficaria a 6 pontos de distância, mas o próximo jogo é contra o Internacional do Beira-Rio, né? Então o Goiás não pode nem cogitar perder esse jogo para o Ceará. Como eu falei, vem enfrentando várias sequências de empates antes agora dessas últimas 3 derrotas, né? Nas últimas rodadas, sendo 2 derrotas inclusive no próprio Castelão. O Ceará havia empatado muitos jogos, né? Contra Botafogo, também diante o Santos, né? Contra o Santos acabou vencendo, né? Empatou com o Bragantino fora de casa, também diante do próprio Botafogo no Engenhão. Então o Flamengo no Maracanã, então é um time que empata muitas vezes. Acho que o Goiás hoje tem que entrar pelo menos com esse pensamento de não perder, né? E não deixar mais um rival encostar. A arbitragem de hoje é do Vinícius Gonçalves Dias, né? Aquele árbitro que apitou Atlético Mineiro e Goiás lá do Mineirão. Inclusive o próprio Edmil Pinheiro acabou chiando naquele jogo, mas que eu gostei. Acho que foi um dos melhores, um dos árbitros assim mais coesos dentro que o Goiás teve, né? Pra você ver o tanto que tá difícil no Brasil, né? Dentro desse campeonato brasileiro, fiz uma arbitragem até que profissional, ética, né? Naquele jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Não é árbitro FIFA, também tá pegando ali um pouco de experiência na Série A, mas eu até gostei, não fica marcando aquele tanto de faltinha besta, né? Como a gente vê aqui dentro do Brasil. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o seu palpite, né? Para enfrentar esse time, como eu falei pra vocês, muito qualificado do Ceará, mas que acabou não engrenando até aqui na competição. Muito importante o Goiás tentar chegar o mais rápido possível nessa marca ali de 40 pontos, que já é muito próximo de escapar, como eu falei pra vocês, né? Fazendo 43 pontos já pode comemorar, porque a tendência é que o primeiro time ali dentro da zona fique com 40, 41, estourando 42 pontos. É importante demais o Goiás tentar chegar o mais rápido possível nessa casa de 40 pontos, e principalmente após ter perdido, né, esses seus 2 jogos dentro de casa. Hoje, que inclusive eu não vou poder gravar o vídeo no caso do pós-jogo, né? A partida vai acabar ali por volta das 9 horas. Eu estarei no estádio do Mineirão, né? Meu irmão torce pro Cruzeiro, então estarei, como estou aqui em Belo Horizonte, vou nesse jogo. Mas amanhã, bem cedinho mesmo, já quero postar aqui pra vocês, um pouco mais cedo do que o vídeo que saiu hoje, né? O que foi essa partida lá no Castelão. Então por isso que eu não vou gravar o pós-jogo, mas amanhã pode contar aqui no YouTube do Goiás News a nossa análise. Torcemos aí para que seja uma vitória do Goiás, que inclusive tem um ótimo histórico. Havia até esquecido de comentar isso aqui com vocês. Goiás e Ceará na história 24 vezes, 5 vitórias do Ceará apenas, 9 empates e outras 10 vitórias do Goiás, né? Inclusive jogando lá em Fortaleza, o Goiás já teve aí 11 partidas fora de casa, venceu 4, empatou 4 e perdeu apenas 3. Então tem um retrospecto inclusive muito bom contra o Ceará, inclusive no próprio Castelão, né? Onde venceu em 2019, 1-0 gol do Michael, e em 2020 esse último encontro pela primeira divisão lá no Castelão, empate por 2-2 lá na capital cearense. Quero saber a sua opinião, o seu palpite para esse jogo. Não esqueça também de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir, né, os nossos vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição dos nossos apoiadores, né, tanto do Mr. Sacada quanto também da Sorte do Bet, vai estar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!